Hoje eu vou contar algumas curiosidades sobre o tema e sobre o livro A Face Poética da Morte. Mas vamos falar sobre o misticismo que envolve a Sexta-feira 13. Aliás, um dos personagens que eu cito na introdução do livro, o José Mojica Marins, o pai do terror nacional, conhecido como Zé do Caixão, nasceu justamente numa Sexta-feira 13. Existem algumas teses para justificar essa má fama. Uma delas está ligada ao cristianismo. Na última ceia, que aconteceu numa quinta-feira, Jesus teria se reunido com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas, entre elas Judas, o traidor. Jesus morreu no dia seguinte, sexta-feira. A tradição cristã liga esse episódio ao fato de o livro do Apocalipse apontar o número 13 como a marca da besta, do anticristo. Outra suposição remonta ao início do período medieval na Europa. Antes de se converterem à fé cristã, os escandinavos eram politeístas e tinham admiração pela esposa de Odin, Frigga. Para forçar a conversão dos bárbaros, a Igreja Católica teria demonizado Frigga, alegando que ela, o demônio e outras 11 bruxas, de novo 13, saíam toda sexta-feira para rogar pragas contra a humanidade. Agora eu vou falar da famosa Catrina, cujo nome original era La Calavera Garbanceira, nome dado para uma gravura criada por um litógrafo na época da Revolução Mexicana em 1910, como uma crítica social. Ela era representada por uma caveira com um chapéu usado pelas mulheres da alta sociedade. Garbanceira é como eram chamadas as pessoas que vendiam garbanza, uma variedade de grão de bico. Essas pessoas tinham sangue indígena e renegavam as suas origens. Elas queriam parecer europeus e, para isso, imitavam o modo de se vestir deles. Após vários anos, em 1946, Diego Rivera resgatou a personagem ao pintá-la no centro do seu painel Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Na obra, Garbanceira está ao lado de Posada, o criador, e junto a outras figuras históricas mexicanas, como o próprio Rivera e sua esposa Frida Kahlo. A palavra Catrina definia um homem elegante, típico da aristocracia do fim do século XIX e início do XX. Foi por isso que, ao dar à caveira vestimentas semelhantes, Diego Rivera rebatizou a Calavera Garbanceira como La Catrina. Outra curiosidade é que nas decorações das ruas, além das flores e outros elementos, as caveiras são muito utilizadas. Obviamente que são caveiras de mentira, mas antigamente as decorações eram feitas com crânios de verdade. Outra coisa interessante tem a ver com a migração das borboletas monarca. Todos os anos elas chegam ao México bem na época da celebração do Dia dos Mortos. Os purépechas, povo indígena que habita o estado de Michoacán, as consideravam a alma dos mortos, interpretavam a chegada delas como o anúncio da visita dos falecidos. A rota migratória dessas borboletas começa no Canadá e no noroeste dos Estados Unidos. Elas percorrem mais de 4.000 quilômetros até chegarem ao México, onde permanecem em hibernação até que uma nova geração faça o percurso de volta.